Existe uma mentira muito perigosa que nós contamos a nós mesmos. A de que o pecado e a distância de Deus só acontecem quando alguém abandona a igreja, vai para as festas do mundo e destrói a própria vida com vícios e imoralidade. Mas e se eu lhe dissesse que o pior tipo de afastamento espiritual não acontece nos becos escuros do mundo, mas sim nos primeiros bancos da igreja? E se a pessoa mais distante do coração de Deus hoje for aquela que tem a frequência perfeita nos cultos, que devolve o dízimo rigorosamente e que nunca quebrou uma regra visível? Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Dias de Glória, onde estamos a decifrar os códigos de Cristo. Hoje, nós vamos abrir o capítulo 15 do Evangelho de Lucas para analisar a parábola mais famosa de Jesus, a parábola do filho pródigo. Só que hoje, nós não vamos olhar para o filho que fugiu para o chiqueiro. Nós vamos focar as nossas lentes no verdadeiro alvo desta parábola, o irmão mais velho. O homem que ficou em casa, mas que tinha o coração apodrecido pela amargura. Prepare-se, porque este código vai confrontar o nível do seu orgulho. Para entender o impacto das palavras de Jesus, você precisa de entender o contexto. Jesus estava a comer com publicanos e pecadores, as pessoas mais desprezadas da sociedade. Os fariseus e os mestres da lei, que eram os religiosos perfeitos da época, começaram a murmurar e criticar Jesus por se misturar com aquela escória. Foi exatamente para responder a esses religiosos hipócritas que Jesus contou a história de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo nós já conhecemos. Ele pediu a herança, foi para um país distante, gastou tudo com prostitutas e festas, acabou a desejar a comida dos porcos, arrependeu-se e voltou para casa. O pai, num ato de pura graça, correu para o abraçar, deu-lhe roupas novas, um anel e mandou matar o bezerro gordo para dar uma festa. Essa é a imagem da salvação pela graça. Mas a história não acaba aí. É aqui que Jesus vira os holofotes para os fariseus. O versículo 25 diz que o filho mais velho estava no campo a trabalhar. Quando ele se aproximou da casa e ouviu a música e as danças da festa, chamou um dos servos e perguntou o que estava a acontecer. O servo disse: "O teu irmão voltou, e o teu pai matou o bezerro gordo porque o recuperou são e salvo." Qual deveria ser a reação de um irmão ao saber que o caçula, que estava dado por morto, voltou vivo? Ele deveria correr para o abraçar. Mas a Bíblia diz no versículo 28, ele, porém, se indignou e não queria entrar. Preste muita atenção no primeiro código. O coração religioso não suporta a graça. O irmão mais velho não ficou com raiva do pecado do irmão mais novo. Ele ficou com raiva da misericórdia do pai. Para ele, o amor deveria ser um pagamento por bom comportamento, e não um presente gratuito. Ele não aceitava que alguém que falhou tanto pudesse ser recebido com tanta honra. O pai, cheio de amor, saiu da festa e foi tentar convencer o filho mais velho a entrar. E é na resposta deste filho que o coração dele é totalmente exposto. Ele diz ao pai: "Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste-lhe o bezerro gordo." Nesta única frase, o irmão mais velho revelou 3 doenças espirituais letais. A primeira doença, a síndrome de funcionário. Ele disse: "Te sirvo há tantos anos." A palavra original em grego que ele usou foi douleu, que significa trabalhar como escravo. Ele não via o pai como um pai amoroso, ele via o pai como um patrão exigente. Ele vivia dentro do palácio, mas com uma mentalidade de escravo. Ele não obedecia por amor, obedecia por obrigação e para cobrar uma recompensa depois. Atenção! Se você quer ser liberto da religiosidade tóxica, entender o verdadeiro amor de Deus e blindar a sua mente todas as semanas, inscreva-se neste canal agora mesmo. Deixe de ser um escravo da religião e assuma a sua posição de filho. Inscreva-se e vamos voltar à parábola. A segunda doença revelada na frase do irmão mais velho foi o isolamento.
Ele reclamou que o pai nunca lhe deu um cabrito para ele festejar com os meus amigos. Percebeu a gravidade? Ele queria as coisas do pai, mas não queria festejar com o pai. Ele queria pegar o cabrito e ir longe festejar com outras pessoas. O coração dele estava tão distante de casa quanto o coração do filho pródigo quando fugiu para o chiqueiro. E a terceira doença foi o orgulho e a amargura. Ele sequer chama o pródigo de irmão. Ele diz ao pai: "Este teu filho." Ele se sente superior. Ele construiu sua autoestima comparando seus acertos com os erros e a sujeira do irmão mais novo. Pessoas com o vírus do irmão mais velho na igreja estão sempre olhando torto para os novos convertidos, criticam o passado dos outros e acham que merecem ser mais abençoadas por Deus porque não pecam tanto. Qual é o resultado trágico dessa história? Jesus termina a parábola deixando o filho mais novo, o ex-pecador, lá dentro, na casa, a celebrar no banquete da graça, lavado e restaurado. E o irmão mais velho, o certinho, o homem que nunca quebrou as regras, termina a história no escuro, do lado de fora da casa, consumido pela sua própria justiça, recusando-se a participar da alegria do Pai. A pergunta de Jesus para você hoje não é se você tem frequentado os cultos ou se tem lido a sua Bíblia. A pergunta de Cristo é: qual é a condição do seu coração diante da graça? Você tem servido a Deus como um filho que ama o Pai ou como um escravo amargurado que só pensa na recompensa? Você consegue alegrar-se genuinamente quando Deus abençoa alguém que, na sua opinião, não merecia? Ou a inveja corrói a sua alma? O Pai também sai para o encontrar hoje. Ele está olhando para você e está dizendo: "Filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era justo alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado." Não deixe que o orgulho o mantenha do lado de fora da festa. Abandone a amargura, perdoe as pessoas e celebre a graça imerecida que salvou a sua própria vida um dia. Se esta mensagem arrancou a máscara da religiosidade e tocou no seu coração, deixe o seu like neste vídeo como um sinal de humildade diante de Deus e declare com fé e arrependimento nos comentários, assumindo a sua verdadeira identidade. Senhor, eu quero ter o coração do Pai.